Graça e paz, meus irmãos. Muito bom quando podemos novamente nos revermos, novamente nos encontrarmos, com alegria para louvar o Senhor, com alegria para celebrar o Senhor, celebrar pela vida, celebrar pelo seu poder, celebrar pela sua majestade, celebrar pelo seu cuidado com cada um de nós. E hoje, graças a Deus, temos a oportunidade de nos reunirmos, estarmos juntos novamente para prestar esse culto, esse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Faça desse culto um momento especial, faça desse momento um culto especial, onde você vai entregar ao Senhor aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, que é o seu coração, que é o seu louvor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, para dar então início a esse momento de culto. Senhor Deus, eu quero agradecer-te por essa oportunidade, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de nos aproximarmos de Ti através das orações. Agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais um dia. Agradecer ao Senhor por esse tempo, pela nossa igreja, pela nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos guardando, esteja dando direção à Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, caminhar de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e que esse culto seja um culto agradável a Ti, que o Senhor esteja presente ao lado de cada um, ó Deus, nos dando da Sua paz, da Tua presença, que é o que mais importa. No nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós estamos hoje iniciando uma jornada, nós estamos iniciando a jornada de missões, a campanha de missões 2021, campanha que tem como tema Jesus Cristo é a única esperança, é um tema especial, nós vamos trabalhar bem esse ano, esse tema, vamos trabalhar, vamos avançar. Será um grande ano para a obra de Deus, para a obra missionária, para as igrejas, um tempo de crescimento, um tempo novo que começa a se abrir, que começa a se aproximar, e com certeza estaremos juntos. Então, nós devemos pensar bastante nesse tema, que Jesus Cristo é a única esperança, devemos pensar nisso, devemos orar por isso, orar por missões, pelos nossos missionários, orar pela nossa igreja e que nós também possamos levar esperança às pessoas. Nós faremos várias ações no decorrer dessa campanha, na qual todos nós poderemos participar e teremos oportunidade de juntos também levar esperança aos que estão perdidos. O tema da nossa campanha é Jesus Cristo é a única esperança, e o texto base, o texto áureo da campanha encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então esse é o tema da nossa campanha de missões. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida Ele te dará. Brasil. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele
sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino. Cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso país, vamos orar para que muitas pessoas venham se entregar ao Senhor, que a nossa nação realmente venha ser do Senhor Jesus, que as pessoas venham se converter, que as pessoas que compõem essa nação venham encontrar-se com a verdade, encontrar-se com Jesus. É só isso que pode mudar as realidades que nós vivemos no dia a dia. Nós precisamos entender isso, que o que muda, o que faz as coisas mudarem é Cristo. Então nós precisamos levar Cristo às pessoas, precisamos clamar para que Ele entre na vida das pessoas e que a igreja brasileira, todas as igrejas brasileiras, possa também cumprir o seu papel de levar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Vamos clamar também pelas nossas famílias e pelos enfermos. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Pai. Agradecer, ó Deus, porque Tu és o Senhor da história, Tu és o Deus que está presente em todas as coisas, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Quero agradecer a Ti, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos proclamar a Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, abençoando a nossa nação, Senhor Deus, que a nossa nação, o Brasil, ó Pai, venha se entregar aos Seus cuidados, venha entregar-se a Ti, venha conhecer realmente a Tua palavra e o Teu amor, Senhor Deus, e não resistir a esse amor, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as pessoas que dirigem a nossa nação, ó Deus, trazendo equilíbrio, trazendo paz, ó Deus, que a Tua palavra chegue até eles também, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós pedimos então a Ti que seja o Senhor da nossa nação, seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor dos nossos lares, ó Deus, e abençoa as nossas famílias, ó Pai, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo amor, trazendo alegria, Senhor Deus, e a saúde também, ó Deus, que não falte a saúde na vida dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, cada lar, livrando-nos desse mal de forma definitiva, ó Deus. Ainda quero pedir ao Senhor que esteja abençoando aquelas pessoas que estão enfermas, aqueles que estão hospitalizados, as equipes médicas que estão atendendo essas pessoas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, abençoando a nossa nação, abençoando a nossa igreja, ó Pai. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a nossa vida, que Deus esteja abençoando a nossa nação, que Deus esteja abençoando o nosso país, que Deus esteja abençoando você, que possa ser luz. Tenho pedido a vocês, desde o início do ano, que estejam orando por 5 pessoas, 5 nomes. Eu sei que vocês têm orado por essas pessoas, pois agora nós vamos mudar a nossa oração. Clame ao Senhor para que abra esses corações e que te dê a oportunidade de convidá-los para vir ao nosso momento de culto. Nós estamos preparando para o mês de outubro um momento especial, uma campanha de evangelização, uma campanha especial na nossa igreja, conferências,
uma campanha de evangelização através das conferências, e que essas pessoas que nós oramos por elas terão a oportunidade de vir à nossa igreja. São os nossos convidados. Então, clame ao Senhor que abra essa porta para que no dia que você convidá-los, eles possam vir, aceitar de bom grado, e aí nós já teremos pessoas entregando-se, convertendo-se, entregando suas vidas ao Senhor Jesus, para que seja feita a diferença na vida delas. Vamos orar, o desafio está lançado. E eu hoje quero conversar com você um pouquinho sobre a caminhada que nós estamos fazendo. Nós estamos caminhando com Jesus, estamos fazendo uma caminhada com Jesus através dos escritos do apóstolo João. Hoje eu quero aproveitar esse culto de lançamento de missões para conversar um pouco sobre o tema Jesus Cristo é a única esperança. Jesus é a única esperança. E nós vamos nos servir então do texto base que se encontra em João, capítulo 5, onde nós leremos dos versos 1 ao verso 9. João, capítulo 5, de 1 a 9, que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era o sábado. Amém. Nós vivemos em um mundo muito difícil, estamos vivendo num mundo muito difícil, um mundo complicado, um mundo caótico, onde as doenças, a violência, a fome, a corrupção, a imoralidade e a intolerância religiosa têm tornado a humanidade cada vez mais fria, cada vez mais sem esperança, e como fruto do pecado que tem deformado, destruído, afastado cada vez mais o homem de Deus. Essa situação que nós assistimos dia após dia nos noticiários, essas situações que nós vemos acontecendo no mundo, os conflitos, as guerras internas, as guerras externas, todas essas situações que nós temos visto, nada mais é do que o fruto, do que o pagamento, do que o resultado do pecado na vida do ser humano. Mas Jesus é a esperança. Jesus é a esperança, a única esperança para este mundo tribulado e para este mundo angustiado. Sendo Ele o próprio Deus, decidiu montar a sua tenda, decidiu habitar entre nós, decidiu enfrentar as nossas batalhas, todas as batalhas que nós enfrentamos, todas as tentações, e vencer todas elas e sem pecar, sem pecado algum. Jesus assumiu os nossos pecados e morreu em nosso lugar para nos dar esperança. A esperança da vida eterna, garantida por sua morte na cruz. A esperança da vitória sobre a morte, pois assim como ele a venceu, ressuscitando dos mortos, também nos trará para a vida. E nesta caminhada entre os homens, Jesus decidiu ir a um lugar onde havia muita gente sem esperança. Jesus decidiu ir a um lugar onde havia muitas pessoas desoladas, pessoas enganadas, pessoas sem esperança, ao encontro daquele que representa eu e você, por ser o mais improvável de todos, por ser o mais desprezado de todos, por ser o mais fraco de todos, e transformou a vida deste homem. E nessa caminhada entre os homens, Jesus decidiu, então, ir a esse lugar,
E ainda hoje ele caminha entre nós, transformando vidas. Havia uma festa entre os judeus e Jerusalém ficava lotada nessas ocasiões, chegava em alguns casos até a quadruplicar o número de pessoas na cidade, e ela ficava lotada de peregrinos e de visitantes que vinham de toda parte, vinham de todos os lugares. É para lá que Jesus se dirige, é para lá que Jesus vai. Jesus gosta de gente, Jesus gosta de andar no meio da multidão. Jesus gosta de estar com pessoas e fazer parte das suas vidas. É isso que Jesus gosta, é isso que Jesus quer, é por isso que Jesus veio, para estar misturado no meio das pessoas, para ir aonde as pessoas estão, para ver a vida das pessoas e para intervir nas suas vidas. Betesda era o nome daquele lugar. Esse é o nome do lugar para onde o mestre se dirigiu nessa ocasião. Esse lugar era um lugar importante para quem quisesse entrar no templo. Ele ficava situado na entrada ao norte do templo. Ele era uma construção imensa, um lugar muito grande, com 5 pavilhões, onde era dividido para que as pessoas se banhassem para entrar no templo. Era uma espécie de balneário coletivo, onde os peregrinos se purificavam para poder entrar no templo. E é nesse lugar lotado que Jesus decide ir. Justamente para lá, para esse lugar muito lotado. Imagina como era aquilo: havia um espaço só para os homens, havia um espaço para as mulheres, havia um espaço para estrangeiros, e havia um espaço também para os animais, onde eles banhavam os animais que seriam sacrificados. Então, era um local muito grande, um local muito extenso. E o interessante é que o nome desse lugar, o nome Betesda quer dizer casa de misericórdia. Mas, na verdade, aquele local não era bem um local de misericórdia, era um local dos excluídos. Ali era o local onde as pessoas mal vistas pela sociedade ficavam. Principalmente os religiosos que viam os enfermos e viam os portadores de deficiência como pessoas marcadas e condenadas por Deus por causa dos seus pecados. Naquele tempo, uma pessoa que tivesse alguma deficiência, que tivesse algum problema, alguma enfermidade mais grave, era considerada uma grave pecadora, uma grande pecadora, e além do fardo da sua enfermidade, tinha que carregar também o fardo do preconceito sobre si. Então, era justamente nesse contexto, era esse o contexto daquele lugar, um lugar onde as pessoas, onde o povo, em geral, não utilizava, ele ficava destinado mesmo para peregrinos, para estrangeiros, justamente por causa dessas pessoas que tinham as suas enfermidades. E essas pessoas, então, precisavam lutar contra a rejeição e o desprezo daqueles que se consideravam melhores. E o verso 3 nos diz que havia uma grande multidão de gente assim. Pessoas que procuraram a casa de misericórdia. Gente que estava em busca de misericórdia, indo até a casa de misericórdia. Gente cansada de sofrer. Gente cansada de ser discriminada e que buscava ali o refúgio e buscava encontrar ali a misericórdia. Pessoas que estavam ao lado do templo, mas não tinham alcançado misericórdia. Pessoas que estavam ao lado do templo e sequer podiam adentrar a esse templo. Mas Jesus esteve ali. E no meio dessa gente desclassificada, dessa gente mal cheirosa, dessa gente sem valor para a sociedade, Jesus veio para salvar e para buscar aquele que se havia perdido. Veio para trazer esperança. Jesus veio trazer esperança e veio para trazer misericórdia aonde não há. Então havia uma crença que de tempos em tempos um anjo de Deus descia até aquele lugar e tocava as águas. E a primeira pessoa que mergulhasse nelas seria curada. Isso, na verdade, era uma crença, era uma superstição que prendia as pessoas naquele lugar. As pessoas
tinham essa superstição, acreditavam nesse mito e ficavam presas nesse lugar. Então imagine a situação da pessoa que estava ali, imagine a situação de quem estava ali, dia após dia, tenso, com o olhar fixo na água, esperando que ela se agitasse e esperando que alguma coisa acontecesse, e havia uma fonte natural ali naquele lugar, e de vez em quando a pressão exercida dessa fonte fazia a água balançar, fazia a água borbulhar, e quando isso acontecia, muitos se lançavam ao mesmo tempo naquele tanque. Agora imagine as pessoas, muitas pessoas se espremendo, se empurrando para dar o primeiro mergulho. Imagine quanto desconforto, imagine quantas brigas, quantas escoriações, quantos machucados aconteciam ali. Então, um lugar com o nome de Casa de Misericórdia era um lugar onde não havia misericórdia alguma. Não se encontrava misericórdia naquele lugar, pelo contrário. E esse lugar me faz lembrar o mundo que nós vivemos. Me faz lembrar o mundo onde nós estamos, onde ninguém se importa, onde raramente vemos um gesto de misericórdia, um ato movido tão somente pelo amor, sem nenhum interesse por trás, um ato realmente sem nenhuma intenção, segunda intenção. Mas Jesus estava lá. E Jesus estava lá do mesmo jeito que Ele está aqui, do mesmo jeito que Ele está com cada um de nós, com seu amor e com a sua misericórdia, pronto para atender aqueles que carecem, e pronto para atender e transformar vidas, levando a esperança onde não há, levando esperança onde não existe. E ali estava um homem, já há 38 anos que aquele homem deixara de viver, se é que um dia soube o que era isso. Lá estava ele, preso à sua cama, impotente, sem força, incapaz de fazer algo por si próprio, amarrado, preso a uma superstição, escravizado àquela situação. Provavelmente, diante de tudo aquilo que assistiu durante todos aqueles longos anos, o homem já não tivesse nem esperança mais de ser curado. Já estava ali por estar. Muitas pessoas hoje estão assim. E a humanidade está cada vez mais sem esperança, cada vez mais mergulhada em seus conflitos, em suas tentativas falhas para encontrar a paz, para encontrar a alegria verdadeira. E quantos que nesse momento, como aquele homem sem esperança de vida, estão prontos ou se preparando para pôr fim à própria existência? E nós podemos levar esperança a essas pessoas. Nós podemos levar esperança, nós podemos levar Jesus para essas pessoas. E aí eu fico pensando na Cracolândia. A Cracolândia é um lugar lá no centro de São Paulo, já andei por lá algumas vezes. Pensa num lugar terrível, pensa num lugar assustador, pensa num lugar desolador. E esse lugar existe no centro de São Paulo, um lugar terrível, talvez o último lugar que alguém queira ir, algo que lembra filmes de terror mesmo, perigoso, imundo, mal cheiroso, cheio de gente estranha, de gente deformada pela droga, pessoas que caminham por ali como zumbis e que não parecem humanas, tamanha escravidão que lhes é imposta pelo diabo. E ninguém deseja andar por ali, ninguém ousa se aproximar daquele lugar, porque é muito perigoso e, ao mesmo tempo, chocante. Mas Jesus chegou ali através de homens e através de mulheres que estão levando esperança naquele lugar. E vidas têm sido transformadas, pessoas foram libertas das drogas, pessoas voltaram ao convívio social, casaram-se, outros tornaram-se missionários, e a esperança chegou ali naquele lugar, e continua avançando, e a luz continua brilhando naquele lugar. E o que eu quero dizer é que o cristianismo só é verdadeiro e só faz sentido quando nós vivemos aquilo que já experimentamos, e quando levamos a vida, quando levamos a alegria e a paz, e também a salvação que é encontrada em Cristo. Quando decidimos entrar verdadeiramente na vida das pessoas,
e oferecer algo melhor para elas, então o cristianismo faz sentido. Leve a esperança que está em Cristo, leve a vida que está em Cristo às pessoas, ainda que você não queira, ainda que você não possa ir a uma Cracolândia, mas você pode levar a vida que está em Cristo, a esperança que está em Cristo, para outras pessoas do seu convívio, pessoas que você conhece, ou até pessoas que você não conhece, também se engajando nesses projetos e, através das ofertas, poderem ajudar essas pessoas. Mas Jesus levou misericórdia à casa de misericórdia. O verso 6 diz que Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Essa é a pergunta. Você já prestou atenção nesse versículo? Você prestou a atenção nesse versículo? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Normalmente, quando nós vemos esse versículo, nós vemos apenas a parte da pergunta de Jesus. Geralmente, quando se lê esse versículo, se vê apenas a pergunta. Jesus perguntando: queres ser curado? Mas antes dessa pergunta, existem muitas informações importantes. Observe as atitudes de Jesus. Primeiro, ele viu aquele homem. Ver é aprofundar o olhar, é mergulhar no fundo da alma, é sentir a necessidade do outro. E isso Jesus faz muito bem. Ele vê as nossas necessidades com o seu olhar, ele penetra fundo nos nossos corações com esse olhar, e sabe como está a minha vida, como está a sua vida, como está a nossa vida, como estão as nossas situações. E Jesus, então, ele vai observando e vai fazendo no raio-x e vai verificando em que condições nós estamos. E ele viu aquele homem, e ele viu que aquele homem estava deitado. Quantas pessoas que estão deitadas, pessoas que estão deitadas por causa do pecado, pessoas que não conseguem se levantar, pessoas que não conseguem ser felizes, não conseguem nem viver de verdade. Outras, por algum motivo, já não estão mais em pé, estão assentadas, estão prostradas, ou também já estão deitadas por causa da luta, por causa do desânimo e por causa do abatimento que tomou conta dos seus corações. Quantas pessoas que estão assim, dentro e fora das igrejas? Dentro das igrejas também encontramos pessoas assim, e pode ser que você esteja assim, talvez se sentindo cansado, talvez se sentindo desanimado. A você que está assim, eu digo que Jesus está aqui, que já é hora de levantar-se. E você que não tem mais forças para isso, peça a Jesus, peça forças a Jesus, peça a Jesus que Ele te levante, e Ele irá levantá-lo. E Jesus nos levanta, e Ele nos dá força para caminharmos, e para também levantarmos outras pessoas que estão caídas, e que precisam ser levantadas por Ele. Em segundo lugar, Jesus sabia o estado daquele homem. O versículo também diz que Jesus sabia o estado daquele homem. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia, o mestre sabia já há quanto tempo ele estava naquele lugar e daquele jeito. Sabia o que o levou a estar ali e sabia da sua motivação em permanecer ali. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe das suas lutas, Jesus sabe dos seus conflitos, Jesus sabe dos seus problemas, sabe das suas falhas, dos seus pecados e também do desejo de ser curado de tudo isso para poder servi-lo melhor. Jesus sabe de todas as coisas e Jesus quer intervir nas nossas vidas, quer intervir nas vidas de todas as pessoas, como fez na vida daquele homem. E agora sim a pergunta de Jesus: queres ser curado? E essa pergunta não foi para constranger aquele homem. Essa pergunta não foi no sentido de deixá-lo sem graça, de fazê-lo ficar mais abatido ou de ridicularizá-lo. A pergunta de Jesus foi no sentido de levá-lo a pensar na sua real condição. Há 38 anos naquele lugar, um homem solitário, um homem sem amigos,
um homem tolhido pela doença. E ele era o pior, com certeza o pior de todos os que estavam ali. Aquele homem estava sendo desafiado a pensar e a descobrir o que realmente queria. A sua pergunta foi para fazer renascer a esperança naquele homem. Jesus então começa a mexer ali no coração daquele homem com essa pergunta, na mente desse homem com essa pergunta. A intenção de Jesus talvez seja tirar primeiramente a paralisia dos pensamentos daquele homem e fazê-lo pensar o que o levou a estar ali, o que fez com que ele fosse até aquele lugar. Mas o homem enxergou apenas a água. O homem enxergou apenas a água, como os outros que acreditavam no poder da água. Aquele homem enxergou apenas a água e queixou-se de que ninguém o jogava nela. Jesus quis mostrar que enquanto olharmos para as coisas do ponto de vista humano, nós não veremos o agir de Deus. Enquanto nós olharmos as coisas com os nossos olhos da carne, com os nossos olhos humanos, nós veremos apenas a água e não veremos o agir de Deus. Lembra da história de Eliseu? Estava dormindo na sua cabana, o seu ajudante acorda pela manhã, abre a porta para ver o sol, para escovar os dentes, não sei, mas ele já abre logo a porta. E quando ele abre a porta da casa, ele fica apavorado com a cena que vê. Ele vê as tropas do exército dos sírios, ele vê aquelas tropas, muitos soldados cercando a casa, cercando todo o lugar onde eles estavam, e desesperado corre até Eliseu, acorda Eliseu, olha o que está acontecendo. Eliseu se levanta, e ao ver tudo aquilo, calmamente pede ao Senhor que abra os olhos do seu servo. Então o servo viu que havia um exército de anjos muito maior do que o exército que estava ali. E esse exército de anjos estava ali para protegê-los e para guardá-los. Nós precisamos olhar as coisas com os olhos da fé. Nós precisamos olhar as coisas com os olhos da fé. Somente eles verão aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem ver. Somente eles verão algo mais além da água. Enquanto a carne vê problemas, a fé vê solução. Enquanto a carne desiste e se afasta de Deus, a fé vê o agir poderoso de Cristo em nossas vidas. Enquanto a carne enxerga somente as águas, a fé vê os milagres, a fé vê o resultado, a fé vê a mão de Deus em favor daqueles que o buscam. Versículo 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus tem poder. Jesus tem poder para levantar. Jesus tem poder para mudar as situações. Jesus tem poder para transformar e para trazer vida. Jesus tem poder para fazer tudo isso. E Jesus fez isso na vida daquele homem. Jesus quer fazer isso nas nossas vidas. Levanta, toma e anda. 3 palavras importantes que fizeram o milagre ser completo. O homem foi levantado por Jesus, adquiriu força para erguer e levar o seu leito, e também capacidade para decidir para onde queria ir. A obra de Jesus é completa na nossa vida. Compreende uma mudança radical em todos os aspectos. Jesus não apenas nos levanta, mas nos faz andar como nunca podemos andar, como nunca conseguimos andar. E dá uma nova direção na nossa vida, esperança verdadeira, a esperança que talvez esteja faltando, somente Jesus dá. Somente Jesus dá essa esperança. E aquele homem, então, que não acreditava nas coisas que via, aquele homem que acreditava nas águas, acreditava no poder das águas, então passou a ver e acreditar no poder de Jesus, que está acima do poder das águas. E aí, esse homem prossegue a sua vida, seguindo, levanta-se e anda. E Jesus levou, então, misericórdia à casa de misericórdia. Jesus é a personificação da misericórdia, da graça
e do amor de Deus. Ele deu esperança para quem não tinha e nos dá a certeza da vitória. Podemos, então, ter esperança, a esperança como algo concreto, a esperança como algo real e que tem o sentido de esperar a concretização da nossa salvação no dia da sua gloriosa volta. Nós podemos esperar em Jesus e nós termos essa certeza de que Jesus voltará em glória e para nos levar para estarmos junto dele. Então, acredite nisso. Tenha fé no Senhor Jesus. Deixe que Ele faça a obra na sua vida e leve a esperança de Cristo às outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar pela sua vida. Vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Jesus da esperança, para que tudo dê certo, que o seu coração, que o nosso coração fique cheio de alegria, cheio de esperança e que nós possamos levar essa esperança que é Jesus ao mundo. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai. Agradecer ao Senhor porque um dia vieste a este mundo, Senhor. Quero agradecer-te porque um dia vieste a esse mundo onde nós não tínhamos esperança, onde nós nos identificávamos com esse homem, ó Deus, sem força para andar, sem poder fazer nada por nós mesmos, sem termos esperança alguma de que um dia poderíamos nos levantar, mas o Senhor nos amou e com a sua misericórdia nos alcançou, e nós te louvamos por isso, meu Deus, e queremos pedir ao Senhor que esteja nos abençoando nessa caminhada. Que o Senhor visite a cada um, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, aquele que talvez esteja desanimado, aquele que talvez esteja cansado, talvez aquele que esteja enfermo, com tantas notícias ruins que temos visto e assistido nos últimos tempos, ó Deus, essas coisas que muitas vezes minam as nossas forças, as nossas energias, ó Pai. Renova, Senhor, renova o nosso coração, renova o ânimo dos teus servos, dos teus filhos, ó Deus, e que nós possamos levar a esperança que está em Cristo a cada um, a cada pessoa que o Senhor colocar na nossa frente. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo e a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, dura é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Contas bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus
divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Com muitas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Deus já fez. Graças a Deus, meus irmãos, nós estamos chegando a mais um término, a mais um momento em que nós estamos terminando o nosso culto de hoje. Quero lembrar que o culto não termina hoje, o culto prossegue, o culto continua dia após dia, em que nós vamos andando, caminhando, louvando e buscando ao Senhor. Não esqueça que se você tiver lutas, tiver dificuldades, elas fazem parte da nossa vida, mas o Senhor está conosco porque o Senhor nos ama, nos abençoa e prometeu estar com cada um de nós dia após dia. Então tenha confiança, tenha certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer-te pelos momentos passados, pelos cânticos, pelas orações, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, a cada um de nós, ó Deus, e nessa semana que se inicia, possamos ter uma semana de paz e alegria, de vitórias dadas pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, ó Deus, que nós possamos ter força e coragem para caminhar e prosseguir nesse mundo. Que o Senhor abençoe para que nós possamos levar a esperança aonde não há. Sê com cada um de nós e guia-nos, pois é o que nós clamamos ao Senhor. Clamamos ao Senhor pela tua graça, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você na presença de Jesus.